todos. Obrigado pelo presidente da Câmara ter nos cedido e os vereadores terem nos cedido a Câmara para fazer esta audiência pública. Eu estou muito preocupado com o tipo de orçamento que vem vindo dentro desse ano. O que está acontecendo? A queda não foi muita. O que está acontecendo mais em Jacutinga é a queda dentro da cidade. É pago IPVA, essas coisas, está todo muito devagar. E houve queda, assim, tanto estadual como federal, e muito mais municipal. Com isso, nós estamos preparando toda a secretaria com cortes, com tudo para poder adequar ao novo orçamento. O que está me preocupando muito é o alto custo de tudo aquilo que está sendo feito. Todas as licitações que estão sendo feitas da prefeitura é com aumento de 20%, 30%, 35%, 40%, e outras. O que mais me preocupa, a maioria das firmas não estão querendo participar da audiência, da licitação. Por quê? Eles não querem, como eles têm que manter o preço dentro dos 300 dias, ou seja, um ano, nós estamos praticamente pedindo a todas as firmas que participe. Já teve licitação que não participou ninguém. Isso aí está acontecendo em vários segmentos. Nós temos, por exemplo, só citar exemplo para vocês, nós estamos com 2 máquinas quebradas, não conseguimos pagar a firma porque ela não pagou os impostos, ela não está credenciada a receber e muito menos credenciada a vender à prefeitura. E não é uma só não, é várias. Então nós temos que adequar o nosso orçamento, as nossas despesas, para que nós possamos fazer com que no dia da manhã, se melhorar, nós vamos melhorar em todo o segmento. Agora, nós não queremos agora fazer uma coisa pequena agora e chegar no final, ter que fazer demais. Então, isso nós temos que preparar agora para não acontecer o que aconteceu no ano passado. Que nós trabalhamos em termos das todas as verbas e tivemos que complementar as verbas da participação da prefeitura. E isso fez com que, chegar no final de ano, houve queda, não veio dinheiro para, por exemplo, do Fundeb, que era para professores, não veio dinheiro para a alimentação das crianças, não veio dinheiro para a compra de remédios. E isso está fazendo com que, então, prejudicou todo o andamento da prefeitura. Isso eu não quero que isso aconteça, mas, pelo menos, nós temos que estar preparados para que o final do ano seja um final tranquilo. Nós temos que fazer com que, se isso melhorar, nós podemos melhorar e não piorar mais. Quando chegamos, marquei essa audiência pública sobre saúde. O que está acontecendo? O Tribunal de Contas, para quem não conhece, não está por dentro, o Tribunal de Contas não está aceitando, por exemplo, os médicos, tudo aquilo relacionado à educação, saúde, que não entre na folha de pagamento. Se entrar na folha de pagamento, a folha de pagamento não pode passar de 53%. Ela vai para 64%, 65%. Então, a minha preocupação foi com o quê? Nós temos que fazer o que outras cidades fizeram. Ouro Fino, Bueno Brandão, Andradas, Poços de Calda e várias outras por aí. Se nós não passarmos a saúde, o ponto-socorro e a saúde, a parte da saúde, para a Santa Casa, por que pela Santa Casa? Porque a Santa Casa, ela tem várias, como é uma entidade filantrópica, ela não paga os 23% do INSS pago pelo patrono. Só isso daí já é uma grande valia. Que fique a metade para a Santa Casa e a metade que ela deixa de pagar, já vai melhorar bastante essa folha de pagamento. E com isso, nós melhoramos a Santa Casa, damos condições para a Santa Casa. Porque se continuar desse jeito que vai indo, como disse o secretário para nós em Belo Horizonte o ano passado, estava o tenente junto, estava o vice, o Crivellaro,
e acho que tinha 1 ou 2 vereadores juntos. Queria que fechasse a Santa Casa. Depois eu encontrei com ele no outro dia, eu não estava nesse dia, eu estava em Brasília, eu encontrei com ele no outro dia, por coincidência, lá no hotel. Ele falou, o prefeito aí de Jacutinga, me apresentaram para ele, eu não conhecia. Ele disse para mim o seguinte: já falei lá e volto a dizer para você, se vocês têm que fechar a Santa Casa. Eu respondi a ele, se o senhor falasse isso há 20 anos atrás, o norte de Minas, que tivesse que fechar, aonde tem cada 60, 70 quilômetros uma cidade, 30, 40, eu acreditaria, porque eles não têm estrutura nenhuma. Ainda citei para eles, tem hospitais no norte de Minas, que é onde eu tiro o leite das vacas é mais limpo. Olha para ele. Ele achou o maior absurdo aquilo que eu disse para ele, que Jacutinga, enquanto nós estivéssemos aqui, tinha certeza que a Santa Casa não fecharia. E foi reclamar para deputado, reclamou para vários, mas isso aí nada importa aqui. O que importa para nós aqui é nós mostrar para vocês o que nós estamos querendo fazer. Porque o orçamento total, se nós formos colocar todos os médicos dentro do orçamento, não cabe dentro daquilo que o tribunal aceita. E outro lado da questão, nós estamos gastando, nós chegamos a gastar 42% num mês ou 2 meses e depois caiu. Nós estamos em torno aí de 30%, 32%, 29,8% da saúde. E nós não podemos gastar esse dinheiro todo, por quê? Só para vocês que não estão acostumados com o orçamento, é no máximo 53% a folha de pagamento da prefeitura, do qual nós estamos trabalhando, lutando para que trabalhe aí numa faixa de 46%, 47%. No máximo 50%. Nós somos obrigados a gastar 25% na educação. É obrigação. Somos obrigados a gastar no mínimo 15% na saúde. Vem 7% para a Câmara de Vereadores, no qual quero cumprimentar o presidente da Câmara, que está devolvendo para a gente em partes. Todos devolveram no final do ano. E ele está devolvendo, praticamente devolveu uma parte esse mês, está dizendo que vai devolver para nós o mês que vem, aliás, mais um pouco esse mês, e o mês que vem também, e assim sucessivamente. Porque, só para vocês terem uma noção, a saúde gasta 15% e a Câmara de Vereadores fica com 7%. Então, isso hoje, em números, em saúde, quando a gente fala em saúde, tem que falar em orçamento. E o orçamento, como diz o prefeito de Extrema, eu tenho a dificuldade de gastar os 15% da saúde. Falou para mim. Eu dou o luxo de pagar consulta particular em São Paulo e mando táxi levar. Primeira pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: qual o seu orçamento? Não tinha outra coisa que dizer. Ele falou assim, 330, fechei o ano com 339 milhões de reais. Uma cidade, 1.000 ou 2.000 habitantes maior que Jacutinga. 15% em cima de 339 milhões dá 54 milhões e pouco. Ou seja, foi 3 milhões, 2 milhões e meio a 3 milhões a mais que o orçamento nosso total da prefeitura. Ou seja, se nós não aumentarmos a arrecadação da cidade, a cidade foi preparada para gastar o dinheiro, não foi preparada, tudo que foi feito, nós estamos hoje. Aumento das creches, aumento das escolas, dos alunos nas escolas, nós chegamos no topo do gasto. E agora nós temos que, para isso, fazer com que nós adequamos tudo aquilo baseado no nosso orçamento. E vou passar a palavra ao Eduardo para ele ler para vocês o que tem dentro do orçamento, como poderia ficar e como está hoje e como ficaria se passasse a parte da saúde para folha de pagamento direto à prefeitura. E se passar pela
nós passarmos pela Santa Casa o quanto que isso vai nos beneficiar. Boa noite a todos. Eu acho que, antes de eu passar os números, alguns principais que eu selecionei, depois se alguém tiver interesse em algum outro, desde que eu tenha aqui, eu posso fornecer. Eu gostaria de fazer um pequeno histórico, coisa rápida. De 2012 para 2013, nós tivemos um aumento de 9% na arrecadação. De 2013 para 2014, um aumento de 12%. Aí você tem que descontar o valor da inflação para você fazer a conta correta. Nesses primeiros 3 meses, não fechou ainda o terceiro mês, mas já está por um dia, né? Nós já tivemos uma redução de 1%. Prevendo como as coisas vão andar, que a situação da economia não está fácil, né? Isso não é novidade para ninguém. Está todo mundo falando, né, de empresa fechando, as coisas parando. Então, a nossa arrecadação ela depende basicamente da arrecadação que o governo federal e o governo estadual tem, né, que a transferência do FPM, que é federal, e do ICMS, que é estadual, representa quase 70% da receita da prefeitura. Então, a gente depende do desempenho da economia para ter dinheiro. E também, como o Noé lembrou agora, a situação não é diferente com os impostos que a gente tem aqui no município. Então, se a situação está boa, o pessoal paga o IPTU em dia, né? Se a situação está boa, o pessoal paga o IPVA em dia. Se não está boa, muita gente pode deixar de pagar. Então, se nós, no começo do ano, já estamos com uma redução na arrecadação, enquanto que nós deveríamos ter pelo menos o aumento da inflação do ano passado, então o que a gente tem a projetar é uma situação muito difícil. Então, repetindo, nós vivemos 2 anos, né, de crescimento positivo, né, além da inflação, positivo quando eu falo além da inflação, da arrecadação. E agora nós temos uma realidade nesse ano de 2015 de queda na arrecadação já e com tendência de aumento dessa queda durante o ano. Então essa é a realidade do ponto de vista da arrecadação. Agora, rapidamente também um pouco, né, do histórico. Prefeito Noé assumiu a cidade no momento em que a situação econômica já não era boa. E isso obrigou a que ele fizesse alguns investimentos no primeiro ano para adaptar a cidade para novas indústrias e para um outro tipo de desenvolvimento. Então, só a título de informação mesmo, né, em 2013, o investimento da prefeitura, investimento que eu digo gasto com compras de equipamentos, compras de terrenos, compra de máquinas, foi de R$ 2.800.000. É um valor significativo. É lógico que o custeio é a maior parte, né, mas nós tivemos um investimento significativo. E no ano passado, o investimento foi no valor de R$ 3.020.000. Em parte, né, verbas que os nossos deputados mandaram. Só a saúde investiu o ano passado R$ 1.155.000, entre equipamento, construção de PSFs e reformas. Então, a gente vê que o dinheiro não está indo só no custeio, né? Nesses 2 anos, a gente teve capacidade para fazer aí uns 6 milhões entre obras e outros equipamentos e tudo mais. E é lógico que dentro desta nova visão que a gente tem aí, né, o prefeito fez
o quê? Chamou o secretariado numa reunião no dia 20 e falou, ó, nós precisamos tomar algumas medidas, porque se a gente não tomar algumas medidas, no final do ano nós vamos estar em situação de inadimplência, porque a receita é em queda, né? O ano passado nós tivemos aumento de receita, o ano retrasado nós tivemos aumento de receita. Então, se a gente ficou devendo um pouco, foi porque a gente gastou um pouco a mais, mas precisava gastar, né, prefeito? A gente tinha que dar as contrapartidas das verbas que os deputados mandaram, a gente tinha alguma coisa que a gente precisava aprontar, né? E também ninguém estava contando com essa nova realidade assim. Já se previa que 2015 ia ser um ano difícil, mas ninguém estava contando que fosse nessa profundidade que está parecendo que vai ser. Então, feita essa reunião com os secretários, ficou decidido que cada secretário iria fazer, né, um corte na sua parte de folha de pagamento e na sua parte de custeio. E quando se falou da parte de cortes na saúde, então é que se propôs que se reunisse uma assembleia, porque o corte na saúde é uma coisa que afeta, vamos dizer assim, a população de uma forma mais cruel. Todos nós, isso. Afeta todos nós e afeta de uma forma mais cruel. Né? Quer dizer, você chegar, não ter médico, você está com uma pessoa doente e não ter remédio, então é uma situação mais complicada. Então foi por isso que se teve essa ideia de se fazer essa audiência. E dentro daquilo que a gente imaginou na questão da saúde, nós temos duas situações diferentes. Uma é a questão do custeio em si, né, dos gastos com tudo na área da saúde, que podem ficar prejudicados com a queda da arrecadação. Então, essa é uma questão, reduzir e onde reduzir. E a segunda questão, que foi já falada pelo Noé, que é a questão do limite de gastos com o pessoal. Como ele já disse, se a gente, agora que o tribunal decidiu que a gente tem que colocar os gastos de médico na folha de pagamento, então, se a gente fizer isso, a gente vai passar para um índice que supera 60% de gastos com folha de pagamento. O que vai acontecer? O tribunal, assim que ele tiver o primeiro índice acima do limite, ele vai mandar uma cartinha para o prefeito dizendo, ó, prefeito, o senhor tem um tempo para ajeitar a tua folha aí, né, para ela chegar no índice. Demita, faça o que o senhor entender que é necessário aí para a folha atingir o limite de 53%. Enquanto o prefeito não fizer isso, ele vai ficar recebendo cartinha do Tribunal de Contas. E se ele chegar no final do ano, no fechamento do ano, o índice dele bater além dos 53%, ele corre o risco de ter as contas rejeitadas, porque o tribunal entende que esse limite tem que ser obedecido. Assim como o prefeito tem que gastar acima de 15% na saúde, ele só pode gastar até 53% com pagamento de pessoal. Então, nós temos aí dois problemas. O problema do custeio, né, o problema de caixa e o problema da folha de pagamento. Hoje, a gente gasta com médico, 130 mil vai para a Santa Casa, né, que é pagamento, uma parte fica para a Santa Casa, outra parte paga o chamado plantão à distância. Mais 50 mil vai para a Santa Casa também para pagar uma série de serviços que são prestados lá dentro da Santa Casa por médicos da Santa Casa também, né, na área principalmente de maternidade, eu acho que é isso, né? Maternidade. Na verdade, o plantão... Principalmente maternidade,
Isso. Uhum. Meu irmão, inclusive, foi presidente de, sei lá, de saúde. Secretário. Secretário de saúde. E eu dei risada dele de não ter um pediatra dentro da Santa Casa. Um dia que a minha menina ficou doente. Então, é o seguinte, nós precisamos falar a verdade. Você está falando muito bonito. Nós precisamos resolver. Eu não é previsor. Nós precisamos resolver a situação. Perfeitamente. Concorda comigo? Ou Eu sou teu amigo, não sou inimigo de ninguém aqui. Eu vim para falar a verdade. ok. Não, sobre aviso, né? Nós não precisamos de PPP, nós precisamos de ação. Eu não é realizou. O, O senhor me desculpe, pela falta de educação. tudo bem. O que nós precisamos não é amigo meu, não é. Nós precisamos, não é? É ou não é? Boa noite, gente. Respondendo à pergunta do Eduardo, na verdade, esse valor de 50 mil que a gente gasta é o plantão presencial dos obstetras que ficam na Santa Casa por 24 horas. Então, esse é esse valor de 50 mil que a gente gasta. Agora, anestesista também, né? Uma coisa, como é que você chama, por favor? Paulo. Paulo, deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, o serviço de pediatra em Jacutinga, nós temos 2 pediatras que atendem no centro clínico e nós temos... Deixa eu só... Depois eu posso passar o horário direitinho para você, Paulo. E passo, sim. Porque na hora que você continuar falando, Isso, deixa eu só acabar para a gente poder entender isso daí. E outra coisa, quando uma criança dá entrada num pronto atendimento e o médico... vamos parar por aqui. Eu já tive. Paulo. Por favor, Sandra Eliana, por favor. Não tem jeito de ficar. Eu respeito todo mundo. Eu respeito você também. Eles estão aí, a polícia. Voltando ao que eu estava falando, hoje a gente tem a necessidade, quando a médica plantonista no pronto atendimento precisa de orientação para atendimento de criança, atendimento especializado, nós temos o plantão de sobreaviso, que nós temos um médico pediatra todos os dias, 24 horas, que ele pode ser chamado a qualquer momento. Tá? Então, o médico pediatra, a gente tem sim na nossa unidade, no pronto atendimento, e ela é chamada quando o plantão à distância acha necessidade de ser chamado. Alguma pergunta mais? Continuando, então nós já falamos dos 130 do plantão à distância, já falamos dos 50 que vai para a Santa Casa, que a Simone acabou de explicar. Tem mais 50 mil pago para médico que atende no posto do lado do asilo lá. São aquelas consultas que são feitas no posto do lado do asilo. Nós estamos pagando hoje mais 60 mil, em torno de 60 mil para médico do PSF e mais 138 mil de médico do PS, do pronto-socorro. Então, isso está totalizando em torno de 430 mil de gastos com o médico. Então, se a gente jogar isso na folha de pagamento, nós vamos atingir, então, aquele índice que nós falamos que o prefeito está descumprindo, então, o índice.
Como está sendo feito hoje? Isso também é bom que fique esclarecido, né? Não existe nada de errado sendo feito. O convênio com a CISAMESP é um convênio aprovado por essa casa aqui, né? E é através da CISAMESP que a gente contrata a empresa que está fazendo, né, a prestação de serviço na área médica nos prontos-socorros e nos PSFs. Né? Então, tem uma verba lá no orçamento, aprovada devidamente aqui pela casa, que nos possibilita que transferimos esse dinheiro para a CISAMESP pagar os médicos. Também o convênio, através da Santa Casa, é uma coisa que já acontece há muito tempo, né, e que também é uma verba alocada no orçamento, né, devidamente aprovada aqui pela casa também, que nos possibilita a fazer, através da Santa Casa, esses pagamentos. Então, irregular não existe nada. O que existe é que o tribunal pode vir a considerar estes gastos como gasto de pessoal. Por quê? Porque o tribunal não considera a saúde um serviço que possa ser terceirizado. E aqui cabe um parênteses que eu posso mencionar, porque eu já fiz essa pergunta para uma auditora do Tribunal de Contas. Eu disse a ela o seguinte: se o tribunal for segurar tudo que está terceirizado em serviço de saúde, como é que faz a saúde da cidade de São Paulo? A cidade de São Paulo funciona exatamente como funciona aqui, tudo através de convênio. Ou vocês acham que os médicos de São Paulo são médicos concursados? Você faz concurso, não aparece médico. Por quê? Porque você faz concurso para pagar R$7.000 por mês para médico. Nós estamos em São Paulo, como o Noé gosta de falar, nós estamos em São Paulo para médico. Nós não estamos em Minas. Né? A gente fica na fronteira aqui, os nossos preços são de São Paulo. Se você não pagar, o médico não vem. Então, que jeito que faz a cidade de São Paulo? Ela faz convênio. Ela faz convênio com hospitais, com maternidades, com Santa Casa, tudo, e repassa através de convênio. Exatamente como a gente está fazendo aqui. Tá? Então, essa é a realidade hoje do pagamento da questão dos médicos. Qual que é o que é que a gente tem em termos de proposta? Só mais um detalhe. Nós chegamos o ano passado a gastar 35% na saúde. Existe proibição de que se gaste na saúde 100%, desde que você conserve os 25% da educação, pode gastar. Só que é o seguinte, o tribunal, ele não vê com os bons olhos isso aí, ele costuma investigar. Por quê? Porque se o prefeito tem que pagar 25% na educação, e se ele gasta 35% com a saúde, ele gastou 60% do orçamento dele. O que ele fez com o resto? Ele parou a cidade? Onde que está o gasto na máquina de arrecadação e de administração? Onde está o gasto com obras? Onde está o gasto com outras atividades, como esporte, cultura? Então, é lógico, todo mundo aqui pode achar que tem que transferir todo o recurso para a saúde, mas não é assim que se pensa e não é assim que existe em lugar nenhum. Então, a gente tem que respeitar algumas linhas e o tribunal, se esse sinal avança acima de 35%, acende uma luz vermelha lá no tribunal, que pode estar havendo o quê? Um gasto desnecessário, né, e um gasto mal feito na área da saúde. Tá? E desvio de outro lugar, de outra secretaria. Eu quero um minutinho só, eu quero fazer um parênteses aqui. Como a economia vinha puxando, então o que acontece? Esse ano a coisa está ruim, o ano que vem está melhor, o alto ia subindo, a economia diluía. O ano passado, só quero dizer para vocês,
nós pagamos R$ 782 mil de INS antigos. Desses 782, e paguei mais 216 mil de prestação de ônibus, perfazendo um total de R$ 998 mil. Esse INSS, quero deixar bem claro a vocês, que para trás não tinha 20 e poucos mil. Infelizmente o Darcy interpretou um cálculo errado no finalzinho do mandato dele. Isso foi 1.350.000. Houve um certo reajuste, foi para 1.700.000. E mais 1.700.000 de multa foi para 3.400.000. Isso diluído em 100 meses, né? Em 100 meses. Então está fazendo com que isso aí está nos machucando e bastante. Que dá para fazer todo mês uma obra boa. 100 mil reais dá para fazer uma obra todo mês grande, boa. E nós estamos aí travados com essa tendência que está de diminuição e aumento do custo de tudo que a prefeitura está fazendo nas estações, inclusive de remédios. Pode continuar. Então, como eu estava dizendo, né, esse gasto a gente também vai ter que controlar por essa questão dos 35%. Diante dessa situação, né, diante dessa situação da arrecadação em queda, né, dos custos em alta, como lembrou o prefeito agora nesse minuto, o que fazer? Todas as áreas, cada uma já olhou o seu orçamento, já viu onde está. Mas a gente quer ouvir a população com relação aos gastos na saúde. Existem duas propostas, né, que estão sendo levantadas, estão sendo pensadas, e a gente vai falar, e depois a gente quer ouvir, né, de vocês o que vocês acham, e se alguém tem alguma outra sugestão de como resolver ou como ajudar a resolver essa situação. A primeira proposta, que até já foi feita oficialmente para a diretoria da Santa Casa, é que a Santa Casa assuma o pronto-socorro. Por que dessa proposta? Porque se a gente fizer qualquer solução que a gente faça, desconsiderando a situação da Santa Casa, nós podemos estar levando a Santa Casa para fechar. Então, tudo que a gente considerar aqui, a gente tem que considerar em parceria com a Santa Casa. Porque, senão, a Santa Casa, se ela não tiver o poder público como parceiro hoje, cada vez mais parceiro, ela fecha. Isso aqui, a diretoria dela está aqui, né, pode confirmar. Então, é preciso que a gente faça movimento na Santa Casa. É preciso que a gente interne pessoas na Santa Casa, né? Então, essa parceria com a Santa Casa seria uma forma de se solucionar. Isso reduziria o custo de gasto com médicos, né? E, além disso, alimentaria toda a cadeia de funcionamento da Santa Casa, dando mais trabalho, mais atuação para os médicos da cidade, né? Os médicos que são da Santa Casa, e mais todo o corpo, né, de enfermagem e tudo da Santa Casa. Então, a primeira proposta seria essa. E a segunda proposta, que o prefeito já fez em outra oportunidade e agora está renovando, em substituição ao plantão à distância, que se faça credenciamento de médicos que têm interesse em atender mediante uma tabela de pagamentos por consulta, urgência, emergência ou consulta normal. Então, como que funcionaria? Você chegou
infartado na Santa Casa. Hoje tem o plantão à distância, né? O médico é acionado, ele vem. E ele recebe um valor fixo por mês, atendeu ou não atendeu. O que é a proposta? A proposta é pagar ele como ele receberia como particular para atender uma consulta particular de emergência. Tá? Então seria feita uma tabela, o médico seria credenciado conforme ele tivesse interesse e ele receberia por evento, né? Então, se num mês ele tivesse 5 chamadas, né, vamos dizer que o município vai pagar R$500 a emergência, então 5 vezes 5, 25, ele receberia R$2.500. Tá? Então, nós não teríamos mais o pagamento fixo, mas sim o pagamento por evento em que o médico for solicitado. Tá? Então, essas são as duas propostas. Eu tentei fazer um histórico aqui. Eu também trouxe alguns números, nem todos, mas alguns números eu tenho aqui. Se alguém quiser mais algum detalhe que eu possa adiantar. Mas eu acho que, independente de qualquer coisa que a gente possa esclarecer, o importante agora é a gente avançar nas propostas, né? O que fazer diante dessa situação. Eu gostaria de complementar o secretário disse aqui o seguinte: quando ele disse que pagar para os médicos, nós pagaríamos os médicos, e quando fosse internar o atendimento, nós faríamos uma tabela baseada num plano de saúde. Aquilo que o plano de saúde paga aos médicos, o que for, por exemplo, uma cirurgia, aquilo ali, nós pagaríamos aos médicos baseado num plano de saúde. Eu acho que é a maneira melhor que nós poderíamos atender a população. Fazer com que cada coisa fique direcionado. Aquele que trabalhou mais vai ganhar mais, aquele que trabalhou menos vai ganhar menos, mas que faça sim. Nós dando oportunidade a todos os médicos. Não estou dando a 1, a 2, a 3. A todos eles para que façam uma prestação de serviço cada vez melhor para a nossa cidade. Pouquinho, porque eu gostaria de falar um pouco o que é a nossa saúde hoje, né, em Jacutinga. Porque assim, o gasto realmente em saúde é um gasto elevado, porém, Jacutinga tem uma saúde que ela é muito, na verdade, ela é muito boa, ela é muito além das outras cidades até que circunvizinhas a nossas. Eu queria dar alguns números para vocês, por exemplo. Olha, no centro clínico, que a gente gasta no valor de R$46 mil hoje, a gente tem atendimento em ortopedista, cardiologista, pediatria, diagnóstico de imagem, o hiperdia, que é a clínica médica, psiquiatra, medicina do trabalho, otorrinolaringologista, ginecologista, obstetra. A gente tem um centro de fisioterapia, a gente tem um CEL, né, que é uma unidade de dentista especializada. Para vocês terem uma ideia, em 53 cidades da macro-região nossa, é só Jacutinga e Poços de Caldas que tem o CEL. Então, assim, hoje, Jacutinga tem uma saúde muito além, na verdade, do que pensando no que a gente está falando aqui de dinheiro, do que a gente poderia ter. Então, quando eles fazem, o senhor Noé, o Eduardo e eu aqui, a gente está fazendo essa proposta, é porque a gente entende que não existe nenhum outro lugar que a gente possa mexer na saúde que não seja o valor dos médicos, na verdade, do recebimento dos médicos, né? Nós temos 5 PSFs aqui com atendimento, eu tenho os números aqui, depois, se alguém quiser, eu passo os números de atendimento por ano. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um atendimento aqui em vacina, que a gente faz mais de 5 mil vacinas por ano. Então, assim, o leque, o que a gente atende de saúde é muita coisa. Né? Nos PSFs, por exemplo, o senhor Noé está com o papel aí, só impressão um pouquinho aqui para mim, senhor Noé. Olha só, os médicos, o ano passado, os médicos eles atenderam em consulta 15.170 consultas.
em torno de 4.000 imediatas e 10.000 agendadas, fora os cuidados continuados, que é aqueles cuidados com hipertenso, diabéticos, etc. e tal, que dá mais de 10.000 consultas. Então, assim, nós temos, hoje até eu coloquei, eu fiz uma redação, onde eu coloquei que a gente tem um aparelho de exame de orelhinha, que isso, na região, ninguém tem. Porque nós temos fonoaudiólogas, 2 fonoaudiólogas, que fazem esse exame de orelhinha, que é coisa que todas as cidades mandam para Pouso Alegre fazer. E nós fazemos aqui de graça pelo SUS em todas as crianças. Entenderam? Então, assim, hoje a nossa saúde é uma saúde muito além do que as cidades vizinhas e do que, na verdade, a nossa cidade poderia comportar, pelo que a gente tem de arrecadação. Então, eu quero dizer para vocês que essas propostas, a proposta que mais me agrada, no caso, é a proposta da Santa Casa estar assumindo, na verdade, o pronto atendimento, porque é onde a gente tem o maior gasto mesmo, para a gente poder atender até mais em atenção básica, que é o que a gente consegue diminuir mais para frente, essa atenção terciária. Então, assim, a gente pode escutar algumas reclamações em relação à saúde, posso estar respondendo para vocês, quem precisar perguntar, mas, para vocês terem uma ideia, hoje a gente atende mais de 200 pessoas por dia no pronto atendimento. Foram 53 mil... Deixa eu só ver o valor certinho aqui. Quanto foi, Carlita? O ano passado, nós atendemos 53 mil pessoas no pronto atendimento. Nós temos uma população de 23 mil. Vocês imaginam o que é isso? A gente atende gente de Jacutinga, a gente atende gente de fora de Jacutinga, porque a nossa qualidade de médico, ela é muito boa. Entendeu? Então, às vezes, as pessoas falam assim, a saúde de Jacutinga podia ser melhor, não sei o quê. Será que a gente está vendo em saúde ou no profissional que a gente foi atendido? Então, assim, o que eu digo para vocês como gestora é que a saúde de Jacutinga tem uma equipe e muitas unidades que muitas cidades não têm. Um exemplo que eu vou dar para vocês, muito atual, é o da dengue, por exemplo. Nós fomos convidados a fazer uma palestra de mostrar como Jacutinga trabalhou para 53 cidades, como Jacutinga trabalhou para conseguir ter esse índice pequeno de dengue. Então, nós vamos ensinar, na verdade, várias cidades como se trabalhar para evitar um surto tão grande de dengue assim. Temos alguns casos, sim, mas muito menor do que muitas outras cidades. Então, eu posso dizer com muito orgulho, com a ajuda os que são não têm essa preocupação com saúde muito grande. Ele é uma pessoa que acompanha a saúde diária e ele dá todo o apoio para eu estar trabalhando nela. Eu posso dizer para vocês que o que a gente gasta não é um gasto supérfluo. Muito pelo contrário, o que a gente gasta é um gasto que a gente consegue, sim, satisfazer as necessidades das pessoas aqui de Jacutinga. E a gente tem que lembrar uma coisa também. A saúde não é responsabilidade só do município. Ela é tripartite. Ela é responsabilidade da União, do Estado e do município. Então, se às vezes a gente não serve alguma coisa para alguém, é porque isso não compete ao nosso município. Mas tentamos através de outras maneiras. Tá? Então, eu gostaria de deixar isso para vocês estar pensando aí em relação à proposta que foi feita. Muito obrigada, gente. Eu gostaria de complementar o que a Simone disse. A consulta, à medida que nós estamos melhorando a saúde, se nós falarmos em melhorar a saúde, ou dizer assim, quanto mais você melhora a saúde, mais a gente tem que melhorar. A gente nunca chega naquilo que precisa. Mas está tendo um problema maior para nós aqui. À medida que nós estamos melhorando, o nível nosso hoje aqui está acima de Ouro Fino, muito além de Monte Sião. O que está acontecendo? Toda a periferia está vindo para cá. Eu estive fazendo a conta aqui, só para vocês terem noção, sem contar o atendimento só dos PSF e do pronto-socorro, sem contar o centro clínico lá em cima,
dá 91.000 consultas, 91.849 consultas, sem contar o centro clínico lá, que deve de passar, vai aí para umas 105 a 110 mil consultas, para uma população que não dá 25 mil habitantes. Ou seja, você vai no pronto-socorro, gente, de Albertina, é de São José do Mato Dentro, de Caneleira, é direto, é do Peitudo, é divisa aqui de Monte Sião, é pro lado de cá aqui, está rindo até do estado de São Paulo aqui. Ou seja, por que está falando? Porque não está ótima, mas posso falar para vocês que está boa. Agora, o que está acontecendo? À medida que você melhora, vem gente de fora. Isso aí está nos trazendo problema. Até gostaria, eu convidei o doutor, o juiz de direito, para que ele viesse. Que quero fazer esse trabalho com ele, quero conversar com ele. Nós estamos recebendo, a turma vai no promotor, vai no juiz, ele manda ordem para fornecer remédio, não sei o quê. É 18 mil, é 20 mil. Eu até brinquei com ele no último dia. Quando ele mandou, ele falou assim, ó, o senhor quer que na próxima coloque na minha conta particular o nome do senhor. Porque a prefeitura não tem condições. O que está acontecendo hoje? Nós estamos extrapolando o limite máximo que podemos gastar. Então, para isso, nós gostaríamos de ouvir de vocês opiniões. Nós estamos falando aqui, é tudo a informação para vocês, que nós possamos fazer daqui para frente em condições iguais que os outros estão fazendo. E que nós possamos fazer a prefeitura e a população de comum acordo. Gostaria de fazer uma colocação. O prefeito, ou Eduardo, qual seria o montante necessário hoje para a readequação das contas públicas? Nós sabemos que nós estamos falando de saúde, que evidentemente já foi mostrado que extrapolou 35%, 36% do orçamento. Enquanto nós estamos falando, quanto que vocês precisam reduzir entre folha e o custeio? Qual seria esse montante? E quanto, evidentemente, que seria da parte de saúde, que eu sei que já foi feito um trabalho com outras secretarias, todos os secretários já foram incumbidos de diminuir a sua carga salarial em 15%, se não me engano, ou alguma coisa parecida com isso, e mais ainda as despesas, que evidentemente despesas normais de energia elétrica, de telefone e coisas rotineiras. Só para dar um número para esse pessoal aí poder ouvir, inclusive eu, evidente. Ali fala a gestora da saúde, né? Aqui fala o gestor do caixa, né? Tem diferença, né? Quer dizer, o gestor da saúde, ele olha lá ó, a pessoa que está lá, mas o gestor do caixa tem que ficar preocupado com o pagamento, né? Então, Tadeu, eu gostaria de te dizer isso aqui de uma forma bem clara e precisa, mas eu não tenho condição de fazer isso. O que nós fizemos foi uma estimativa de que, se as coisas não piorarem muito, né, uma redução de 10% na folha de pagamento, né, e uma redução de 15% no custeio, daria para a gente chegar até o final do ano. Agora, como nós estamos falando de queda de arrecadação e ninguém sabe, existe aqueles mais alarmistas que falam, vai parar tudo, né? Hoje já chegaram lá, falou, a fábrica da Delphi, né, no Nordeste, fechou, mandou 850 embora, e não sei o que mais. Então, tem os mais alarmistas e tem aqueles que falam, não, o negócio não vai ser tão difícil. Quem que está certo? Só a dinâmica do processo é que vai mostrar para a gente. Então, é preciso que a gente tome algumas medidas agora, mas nada impede que no meio do ano ou no segundo semestre a gente tem que tomar novas medidas, que podem ser, Deus nos ajude, de liberação para gastar um pouco mais, né, atender melhor a população, ou de mais arroxo ainda. Tudo vai depender da situação. Eu tenho falado com o Crivellaro, né, sempre que, do ponto de vista meu, né, apesar de ser, vamos dizer, a nível nacional adversário, né, Crivellaro,
Eu acho que se o governo federal, no tocante à saúde especificamente, não tomar uma medida de complementação dos recursos dos municípios de uma maneira bem mais positiva, nós vamos ter um caos no final do ano na área da saúde. Não aqui na nossa cidade, que, como a Simone bem lembrou, nós podemos cortar muita coisa e ainda vamos estar bem na frente dos outros municípios. Mas o que a gente vê aí, é só olhar no jornal todo dia, né? De maca no corredor, né? Pessoas esperando 3, 4 dias para tirar um raio-x, perna quebrada esperando 2 meses para operar. Isso aí é a rotina aí em muitas cidades. Então, Tadeu, eu gostaria de ser preciso nesse número para você, mas não tenho condição de ser. Então, a gente acha que com esse corte de 10% e 15%, a gente chega lá. Agora, e se a coisa piorar muito? Ou se, pelo contrário, a coisa melhorar? Então, a gente acha que agora isso seria suficiente. Qual seria mais ou menos esse valor dentro da estimativa? Você fala em termos de valor? Isso. Espera aí, deixa eu pegar aqui um... Enquanto o Eduardo vê... Assim, já tenho aqui, Simone, já passo, aí você já complementa. Na questão da folha de pagamento, né, seria reduzir em torno de R$200 mil. A nossa folha de pagamento hoje, ela está na faixa de 2.150, 2.200. Se a gente reduzisse 200 e reduzindo um pouco os médicos, a gente pode incluir os médicos na folha, que nós vamos ficar ok. E no custeio, em torno de 350 mil, mais ou menos, de redução. Eu estou falando isso aqui mês, viu, gente? Não é ano, não, é mês, tá? Como eu estava falando, o Eduardo falou que espera, eu também, acho que todo mundo espera que melhore, né, a nossa situação. Mas, assim, algumas notícias a gente já tem, como, por exemplo, algumas vacinas já não vão ser mais fabricadas pelo Estado. A gente não vai receber. Existe a farmácia de Minas, que nós estamos para inaugurar, e a gente estava esperando só vir o imobiliário para estar sendo inaugurado. Nós recebemos um ofício dizendo que era para a gente imobiliar nós mesmos, porque eles não iam mandar os imobiliários. Então, assim, o remédio que eles usavam na dengue o ano passado era um remédio que matava o ovo, e era um remédio caro. Agora eles não usam mais, porque eles não têm mais esse repasse para fazer. Então, assim, eu, sinceramente, Eduardo, eu não acredito que vai existir uma melhora rápida em relação a repasse de Estado ou dentro da saúde mesmo. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito bem por aqui mesmo, no nosso município, para a gente poder estar fazendo uma saúde de qualidade e estar dentro do orçamento. Só passar mais um dado para vocês, né? Sem querer assim, ficar alongando nessa questão, para já ir direto para discutir as questões mais importantes. De todo o repasse que é feito hoje para o município, do governo federal e do governo estadual, isso está representando hoje 13% do que a gente gasta em saúde. Ou seja, do total que o município gasta em saúde, só 13% vem como repasse do governo federal e do governo estadual. Os outros 87% é o município que está bancando, gente. Senhor prefeito, eu gostaria de me dirigir a palavra ao senhor e fazer algumas colocações aqui sobre o tema que o senhor está levantando a respeito dos gastos na economia e nos cortes que poderão surgir na saúde pública do município. Nós aqui, cada um representa uma parcela da sociedade, fomos eleitos para isso, como o senhor foi eleito para ser o gestor, dono da caneta, a pessoa que toma a última decisão e que manda fazer ou deixa de fazer, às vezes, mediante as suas necessidades. O senhor tem o seu secretariado composto, como a gente sempre ouve falar, pessoas técnicas, que estão aí te auxiliando na matemática do município desde o início da sua gestão, ou talvez antes, né? Porque teve o período de transição
e que o Darcy abriu as portas para o seu governo se instalar dentro do Paço Municipal e já começar a saber como funcionava o mecanismo público, que é bem diferente do particular. Agora, a gente tem que entrar em 2 parâmetros legalistas da realidade. Quando o senhor assumiu o município, eu até concordo que o FPM estava caindo gradativamente e que hoje caiu muito mais. Mas a receita do nosso município só veio aumentar. Foi mencionado aí pelo secretário Eduardo que de 2012 a 2013 subiu 9%. De 2013 a 2014 subiu 12%. De 2014 para 2015, nos 3 primeiros meses, antes mesmo de entregar os IPTU nas residências, teve uma redução pequena de 1%. Acredito que, se continuar nessa analogia, nessa redução, pagando o IPTU, nós vamos ter uma receita muito maior, isso dentro do município, esquecendo o Estado, que muitas vezes é omisso. Dentro do nosso município, de mais de 53 milhões, porque em 2014 aproximou em 53 milhões. Se eu estiver errado, o Eduardo, que é matemático, entende bem de contabilidade financeira, pode esclarecer isso para o senhor. E para mim também. Agora, a gente analisando aí as probabilidades, as diluências que vai acontecer nos gastos e no corte, vendo pelo lado da saúde. A saúde, o ano passado, foi anunciado nessa casa que foi uma vilã no orçamento público. De 53 milhões aproximados que se arrecadou no município, a saúde usou uma boa parte disso. Eu admiro muito, respeito o trabalho da Simone, não vou mentir, acho uma secretária dinâmica, sei as dificuldades que ela passa e sei também a necessidade da população, que a gente está sempre cobrando o que é de interesse da população junto às secretarias. Agora, se a gente for falar do que foi feito de bom e o que falta, também falta muito. Mas não é esse o parâmetro. O senhor trouxe aqui para a Casa do Povo, para a Câmara Municipal, pedindo essa audiência pública da saúde, e sugeriu 2 propostas. A população, não sei, ou deixar os vereadores aqui, tá tomando parte da sua, vamos dizer assim, da sua administração. Eu não participo da sua gestão, eu sou vereador oposicionista, muitas coisas, eu sei que eu pego um pouco pesado, quanto demais, mas quando eu acho um fio da meada errado, eu vou até o fim e procuro buscar o correto. Não sou o dono da razão, como nenhum de nós somos aqui. Mas a gente tem que tentar fazer o melhor de cada um de si. A gente vê também as probabilidades, como eu disse, da receita, ser muito maior do que a que foi de 53 milhões, porque boa parte do nosso IPTU aí, por causa de alíquotas que estão sendo modificadas internamente dentro do Paço Municipal, que eu acompanhei isso antes mesmo de eu pegar minha licença de remuneração, a gente via valor venal dos imóveis sendo alterado, e hoje a gente vê um reflexo no IPTU de muitas pessoas aí que não subiu só 6,5%. Teve outros reflexos que aconteceu lá internamente. A gente vê a conta de água que subiu consideravelmente por decreto. No meu entender, está irregular, no jurídico que eu confio também avaliou isso. Isso aí vai ser uma pendência que a gente vai resolver judicialmente e reavaliar se está certo ou não. Mas com 26 dias do seu governo, o senhor subiu a tarifa de água consideravelmente para a população. E a gente pega, falando em gastos, e dividir a responsabilidade e trazer 2 sugestões para nós, vereadores. Mas não vamos muito tempo atrás, não. Eu vou ser bem curto e objetivo. Eu não consegui compreender essa divisão das responsabilidades. Até agradeço o senhor por nos alertar, nos chamar aqui e nos colocar um pouco mais a par do que acontece nos bastidores dentro do Paço Municipal, que muitas vezes eu, particularmente, tenho dificuldade para estar tendo acesso à informação, a convênios, a contratos. Como o Eduardo mencionou, usando a fala dele aqui, nós votamos um contrato da CISAMESP nessa casa. Desconheço. Só se foi um dia que eu não estava aqui de terça-feira, mas eu desconheço e procuro saber todas as reuniões. Então, os contratos não foram votados aqui. Foram votadas as subvenções. Subvenções essas que serviram para pagar contratos Santa Casa de Jacutinga versus Santa Casa de Mogi, Santa Casa de Jacutinga versus Santa Casa de Ouro Fino, e também CISAMESP, que eu descobri com muito custo, com a sua vinda aqui, Eduardo, e posteriormente com a vinda da Simone, que o senhor mencionou que estava se pagando os médicos com um recurso que era destinado a outras instituições. Levantando isso através das suas falas lá em cima, como na reunião de comissão, eu levantei que existia alguns teor nesse sentido, que, no meu entender, é irregular.
porque se passa um recurso para subvenção, a Santa Casa, por exemplo, que é filantropia, não poderia estar pagando médico de pronto atendimento. Mas a gente se enquadra num parâmetro dizendo assim, vamos tirar a responsabilidade da prefeitura e deixar a responsabilidade a quem se deve, a Santa Casa. Só que se a gente for avaliar, todos os repasses feitos para a Santa Casa, foi insignificante o valor para a Santa Casa, porque absorveu folha de pagamento. E isto não é permitido. Mas existe crime? Será apurado. Eu estou formulando a denúncia, estou com dificuldade, porque os senhores não me fornecem documentos que é necessário, pedido por essa casa, nessa casa de leis, vamos dizer assim. Eu poderia aqui te elencar e te falar artigos e incisos que a lei obriga. Só que, infelizmente, o dono da caneta é o senhor Noé, foi votado pela maioria, e nós não temos acesso a algumas informações necessárias. Mas, voltando lá, o que eu quero dizer para os senhores é o seguinte... Eu não vou assumir uma responsabilidade de cortar um plantão à distância e, de repente, os médicos falarem assim, nós não vamos atender via SUS Santa Casa. Aonde está uma obrigatoriedade de fazer com que esses médicos venham a atender da forma que foi sugerido na proposta 2, que seria pagar uma consulta como se fosse particular para uma especialidade ou outra. Nós sabemos a dificuldade que é com o plantão à distância. Muitas vezes deixa de chamar, ou muitas vezes chama e ele acaba não indo. Vai só no outro dia para fazer a internação e ver o que é necessário. Nós já tivemos óbitos, e mais óbitos dentro da saúde pública. A gente vê o desespero da secretária, da Carlita, que está de parabéns aqui, para conseguir uma vaga no SUS Zero, no SUS Fácil, que até a vaga zero que eu ia mencionar, eu atropelei as palavras aqui. E a gente vê a indignação popular. Até tenho que parabenizar o Paulinho pela coragem de falar, de mencionar a sua fala aí, exigindo mais da saúde pública, que é o que grande parte da população gostaria de fazer. Agora, nós, vereadores, eu falo por mim, é como que nós vamos assumir uma responsabilidade de falar amém para um corte tão alto e significativo na saúde pública por intermédio da Santa Casa. Eu acredito que a Santa Casa não tem a obrigação de pagar o médico de plantão à distância, nem a GO. Já falei isso com a Simone. Já busquei essas informações lá em cima também. Não conheço o parecer que o senhor tem, Eduardo, do Tribunal de Contas, mas o meu entendimento pela Constituição, pelas leis federais vigentes, as leis vigentes, a lei desconhece ali uma brecha que pode se pagar com dinheiro de subvenção, plantão à distância. Então, o plantão à distância, no meu entender, é necessário que se pague pela prefeitura e não pela Santa Casa. A Santa Casa é uma filantropia que se usa, como mencionado ali, o prefeito até disse, eu anotei aqui nos meus rascunhos, que tem alguns benefícios a Santa Casa para pagar a folha de pagamento. E isso... Não posso dizer assim, eu estou tentando medir as palavras aqui, porque não sei se é imoral, ilegal. Eu sei que isso não se fazia na administração anterior. Na administração anterior, se pagava medicamentos. O Crivellaro está falando aqui que fazia, mas, Crivellaro, eu me recordo que o Darcy não assinava uma autorização legal falando que a prestação de contas estava em ordem, contrário do que foi assinado pelo senhor Noé nessa de 2014, dizendo que está tudo certo, pagando médicos e folha de pagamento. Era feito, tirado notas de medicamentos e outros. Pode averiguar. É feito até isso? E... Não entendi. Não, a subvenção é para cobrir outras necessidades e não pessoal. Pelo menos é isso o enquadramento da lei. Não é o que o senhor falou que o Tribunal de Contas mandou um parecer? Agora, se o Tribunal de Contas estiver errado também, é ele que vai avaliar os senhores e a boa administração que os senhores estão fazendo. Agora, o que eu queria dizer, senhor prefeito, é o seguinte, veio para essa casa no dia 26, o senhor sancionou no dia 26/11 do ano anterior, para valer para este ano de 2015, já um repasse menor para a Santa Casa. Então, no meu entender, o senhor já tinha conhecimento que o senhor ia cortar o plantão à distância da Santa Casa. Porque o senhor mandou aqui um projeto de lei do número 1831/2014, de 26/11/2014, para a Casa de Leis, mandando uma subvenção para a filantropia, que é a Santa Casa, essa subvenção social de R$1 milhão. E R$1 milhão não paga a folha de pagamento dos médicos e muito menos o plantão à distância. Então, já era caso pensado e hoje, 3 meses depois, nós estamos tomando ciência que poderá acontecer ou uma ou outra coisa. Mas, no meu entender aqui, está no documento, já veio cortado os recursos que ia passar para a filantropia. Então, já seria descartando os médicos de plantão à distância da Santa Casa.
Agora, eu entendo que se faz necessário, a população nossa realmente precisa de uma saúde cada dia melhor. A Simone está se empenhando o máximo, mas o senhor, como gestor, tem que planejar, organizar, gerir e controlar esses gastos e manter uma qualidade ainda melhor. É para isso que a população te elegeu. Para que o senhor seja o gestor, saiba colocar as pessoas técnicas ao seu lado, para que não vá afundando a administração financeira mês a mês. As coisas têm que ter um choque de gestão, e esse choque de gestão a gente cobra muito tempo, via concurso público, via legalidades e cumprimentos das leis. Então, no meu entender, basicamente, poderia falar aqui horas para o senhor, mas eu acredito que se tiver o cumprimento das leis, se suprir as legalidades e as necessidades, além das básicas, as emergenciais, e fazer de tudo, senhor prefeito, para que não prejudique a nossa saúde, porque a nossa saúde, por melhor que seja, ainda é falha. Nós vemos muitas reclamações, a Simone está aí diariamente, junto com a Carlita, e toda a equipe da saúde são equipes, vamos dizer assim, cada uma no seu aspecto, porque se a gente for falar de uma a uma, espetacular. E muitas vezes não recebe as remunerações que se faz jus. Hoje a gente vê aí pagamentos atrasados de funcionário público, a gente vê mecanismos que não eram feitos na administração anterior. Eu gostaria de estar aqui só elogiando o seu governo, mas, infelizmente, pelo lado oposicionista, me chega muito mais coisas contraditórias com as coisas com o que o senhor deveria fazer do que as coisas boas. Às vezes, um vereador ou outro da sua base vem trazer uma coisinha ou outra que o senhor está fazendo de boa, mas também me trazem muitas outras coisas que não condiz com a necessidade da população. Mas eu gostaria de dizer para o senhor e deixar bem claro para a sociedade que qualquer atitude tomada pelo senhor anteriormente, quando mandou o projeto já reduzindo os recursos para a Santa Casa, e qualquer atitude que o senhor vai tomar a partir do momento que o senhor sair daqui para reduzir gastos junto à Santa Casa, porque a Santa Casa, a vida inteira eu vi prefeitos e mais prefeitos correndo atrás de erguer a instituição. Foi palco de roubalheira, foi palco de atravessadores, foi palco de condenação de funcionários que hoje está no quadro público junto com o senhor, foi quadro ali de barbárias, mas é uma instituição que salvou muitas vidas dentro da nossa cidade. Mérito dos nossos médicos que há anos estão aqui. Então, eu acredito que essa audiência pública, como o senhor já disse, o senhor já levou ao conhecimento do corpo clínico dos médicos, deveria ser melhor reavaliada, ser melhor conversada, porque se nós perdemos os bons médicos que temos para atender a população de bem de nossa cidade, aí pode aumentar a licitação com os planos funerários, porque vai precisar muito nessa gestão. Obrigado. Em primeiro lugar, eu acho que eu fui bem claro no começo, que eu disse que a arrecadação caiu pouco, o Eduardo falou em torno aqui, a maior aqui dentro da cidade, e disse que o que estava me preocupando é o custo de toda a licitação, de todo o trabalho, de tudo aquilo que está comprando. O aumento da água, só o aumento dos produtos da água, tem girado em torno de 37%, 38%. Ou seja, em todos os setores está aumentando. A despesa está aumentando e a arrecadação está praticamente a mesma ou caindo um pouquinho. Agora, como que se eu não tomo? Administrador é esse que toma atitude na hora certa. Quando eu mandei o final do ano, que eu já vi que estava caindo, eu já tomei a iniciativa, só que eu não esperava que arrecadar o custo, as licitações ia estar o preço que está tendo. 30%, 25%, 40% e um monte de firmas não estão entrando em licitações de medo de aguentar a infração, se tiver infração até o final de ano. Ou seja, nós fizemos aquilo que nós estamos em dados na mão. Orçamento. E a infração não depende de nós. O orçamento nós fazemos. Agora, se é complementar ou não, se vai sair aquilo, é uma previsão. O orçamento é uma previsão. Então, nós não temos para onde sair. Agora, qualquer dado que você disse aqui, o que não pode pedir é pedir 800, 900, 1.000 coisas. Vai lá e olha lá dentro. Nunca
jamais eu deixei que não entregasse ou mostrasse alguma coisa para as pessoas. Todo o material que vem, todas as cópias que vêm de lá, vem aqui para dentro. A hora que chega aqui, está tão cansado de pedir coisa de novo. 700, 800 folhas. Aonde vai parar esse custo? Isso que eu quero deixar claro. Está aberto para qualquer pessoa, a vereador e com qualquer habitante de Jacutinga, que queira conhecer, saber qualquer coisa. E nós estamos lá de disposição para qualquer um. Nós estamos lá para dar qualquer esclarecimento e outra com clareza. Expor com clareza. E mostre qualquer um que fale para mim. Que eu estou no programa de rádio que fala. Tudo que tem mostrado, eu tenho resolvido na mesma semana ou no mesmo dia. Prefeito, só uma colocação. O senhor está falando a respeito da água, que houve alguns aumentos de gastos no tratamento da água. Nós sabemos que a água está vindo do Rio Mogi, nós sabemos que vem do Ribeirão de São Paulo. Isso aí também é um caso de saúde pública. Eu estou numa luta junto ao Estado, mas lá em cima, para que não tenha manipulações e a gente possa ter com clareza os análises e os resultados para as hepatites que aparecem a cada dia em nosso município, que é muito grande. Anda ali equivalente junto com os quadros da dengue hoje no município, que também é um caso que está tendo que superar dia após dia. Mas não é isso que eu queria falar para o senhor, não. O senhor falou sobre transparência, o senhor falou que os pedidos de informação feitos por essa casa estão à disposição ali no Paço Municipal para qualquer um da população e para os vereadores irem lá e avaliarem. Mas eu vou falar para o senhor, não sei se o senhor tem conhecimento, de uma lei chamada Lei Orgânica Municipal. Na sua sessão segunda, fica na página 30, se facilitar para o senhor localizar. O inciso 13º deixa bem claro que a prestação junto à Câmara tem que ser feita dentro de 15 dias. As informações pela mesma solicitada pela Câmara. Salvo a prorrogação se o seu pedido e o prazo determinado em face da complexibilidade, ou seja, vou esmiuçar, para que não tenha baixo entendimento, para que se tiver muita dificuldade, se for uma quantidade alta de documentos, que tenha mais tempo hábil, sendo necessário prorrogar pelo mesmo período. E a respeito da quantidade excessiva, são contratos de licitação que eu pedi para o senhor, junto à Câmara Municipal, o senhor não respondeu, e pedi também, junto à Lei 12.000, que é de direito da transparência. E falo mais para o senhor, eu paguei a taxa para tirar cada xerox, e nem isso chegou às minhas mãos. Eu paguei 230 e poucos reais de taxa para receber os pedidos de informações. Isso é do convênio que o senhor tem junto com a piscina pública, que eu vejo ali no meu entender, muita ilegalidade e imoralidade de ter 12 funcionários que não existe ali trabalhando, mas está recebendo. Existe N coisas que a gente não vai discutir aqui. Mas é para isso que a gente faz os pedidos de informação. E eu gostaria, sim, que viesse para essa casa cada pedido que fosse feito. E esses pedidos de quantidade grande são 3.000 cópias. E eu paguei 6 centavos por cópia. Paguei. E mesmo assim, a prefeitura não forneceu e não encaminhou. Seria isso que eu queria deixar claro para o senhor. Não era essa enfatização. Não estou aqui para discutir, levantar problemas maiores. Porque se a gente for aqui esmiuçar cada enquadramento do que eu explico, a gente vai passar aqui dias e dias e dias e não vamos chegar a um denominador comum, que é resolver o problema que é só seu, que reflete em todos nós, na população. Porque o senhor é o gestor e responsável por todas as ações que o senhor toma e seu secretariado. Boa noite. Prefeito, eu gostaria, depois do colega Val, de fazer alguns questionamentos. Bom, a audiência pública que Vossa Senhoria invocou hoje aqui na Casa do Povo foi exatamente para tratar da saúde. Você queria e desejaria que a Câmara te orientasse e te desse algumas sugestões no que diz respeito à sua proposta do corte de gasto. Então, eu não vejo a necessidade de abranger outros assuntos, porque o tema aqui foi a questão da saúde, tanto que a secretária de Saúde e o secretário de Administração está aqui. Se a gente fosse entrar nos outros detalhes, iríamos varar a noite toda aqui e daqui a pouquinho nenhuma pessoa mais estaria sentada aqui no plenário. Aliás, gostaria de cumprimentar a todos, né? Eu percebo que temos aqui servidores públicos, alguns dos secretários de sua pasta, a importância da imprensa escrita e falada, e uma grande parte também de servidores públicos. Gostaria também de registrar
a presença da Polícia Militar, né, no sentido de garantir a ordem, né, aí do nosso debate. Ou seja, o secretário de Administração, ele relatou que nós estamos gastando hoje em torno de R$430 mil por mês, entre o pagamento do plantão à distância, os médicos do PS e também do PSF e do posto clínico. Ou seja, para resumir e não alongar, é 430 mil que todos os meses tem que ser despendido com esses profissionais. Nós sabemos que o PSF, uma parte desse recurso, ele vem do governo federal, e que isso fique bem claro. Os agentes e funcionários que estão lotados no PSF são custeados por um recurso que vem do governo federal. Apenas o médico, né, na qual nós concordamos em aumentar o vencimento deles, porque não estávamos encontrando profissionais, aumentou, e isso é despendido pelo município. Não há de se negar que nós estamos tendo reclamações, sim, sobre a qualidade do serviço da saúde, em todos os aspectos, né? Há uma reclamação constante por parte da população de que não estão sendo bem atendidos nos postos, no posto clínico e muitas vezes até no pronto atendimento, em determinadas situações. Não estou dizendo do profissional da qualidade, estou dizendo que a população reclama, por exemplo, da questão da marcação de consultas, que médicos estão protelando, estão cancelando as agendas do atendimento e empurrando isso para 30, 60, 90 dias para poder atender um paciente. São casos que, às vezes, chega de outra forma no prefeito. Chega para o prefeito de que tudo está funcionando de forma boa. E, às vezes, não é isso que chega no vereador. Há informações também de que a secretária de Saúde exagerou nas suas despesas com o pessoal e com os gastos dentro da pasta da saúde. Isso teria levado também uma preocupação à prefeitura, e isso não há de se negar. Pois bem, já que o assunto aqui é a saúde, e Vossa Senhoria vem aqui para nos consultar, para saber se nós vamos aprovar e vamos rejeitar essa sua proposta, e se referindo à Santa Casa, que é uma entidade filantrópica, e que ela não é minha, nem do senhor, e nem de quem está aqui no plenário, ela pertence à sociedade, né, porque o nome já diz que ela é filantrópica, vem de quase 100 anos aí da sua história, e que a diretoria que está lá, ela é mista, composta um pouco de política e um pouco de pessoas da sociedade civil, inclusive o nosso controlador interno está cedido lá pela prefeitura há muito tempo já, né? Deveria estar dentro da prefeitura, mas está lá, e nós não questionamos, porque foi para lá com o intuito de ajudar. Eu queria saber da diretoria se foi transmitido ao corpo clínico, porque o corpo clínico tem um peso muito grande em relação ao que diz respeito à Santa Casa, se esse corpo clínico, composto por vários médicos, eles vão aceitar essa proposta de que o recurso que vai ser passado para essa Santa Casa vai ser menor e que eles vão ter que gerenciar esses gastos, né, esse controle do pronto-socorro. Se eles aceitaram isso, porque eu acho que eles tinham que estar aqui, né? Primeiro, para tratar desse assunto de que a prefeitura vai passar um recurso menor, e de que a Santa Casa, que não é minha, não é do senhor e nem da diretoria que está lá, ela vai assumir esse controle do pagamento desses médicos do pronto-socorro. Nós já tivemos aí um dissabor, tivemos que se sujeitar a Ouro Fino, Mojimirim, tivemos que mandar nossos cidadãos aí dentro de uma ambulância a 400, 500 quilômetros de distância, quando tomamos a decisão, né, através do seu governo, de cortar lá os gastos com o plantão à distância. Provocou um clima de instabilidade e nós tivemos muito problema para poder restabelecer isso. Uma vez restabelecida, vem novamente essa proposta de reduzir os recursos de subvenção e de que a Santa Casa ainda assuma
esse pagamento desses médicos de plantão. Os médicos que lá estão, que pertencem ao corpo clínico, eles concordaram com isso? Essa é a primeira pergunta. E também, hoje eu fui à prefeitura, o senhor fala de corte de gastos, fala que o orçamento ele continua o mesmo, que houve uma pequena instabilidade na questão da arrecadação, por isso a gente ainda vê que o orçamento não será muito reduzido durante o ano, mas sabemos que tem despesa e tem também essa questão que Vossa Senhoria colocou, que os custos estão ficando mais caros, né? O que não é também o caso que a gente quer se referir à saúde, né? Dentro da saúde. Hoje eu soube que nós temos 138 funcionários dentro do quadro público, ou seja, nós temos uma menor parte efetivo, em torno de 430 servidores efetivos, nós temos 40 funcionários licenciados que não recebem remuneração e temos uma maioria, na sua totalidade, de contratados. Ou seja, uma grande parte também do orçamento da prefeitura está sendo despendido com pagamento de salário. Ou seja, a folha de pagamento está custando em torno de quase 2 milhões e 800. 2 milhões e 200. Então, essa ponderação que eu quero fazer, para que a gente tome uma posição depois. O prefeito vem aqui para falar especificamente da saúde, mas nós percebemos que nos outros setores os gastos precisam ser reduzidos também. Mas não é o assunto que nós vamos tratar aqui hoje, porque se fosse assim, íamos abranger o assunto para todas as outras pastas. O questionamento meu e a minha ponderação é a seguinte: vai dar certo isso que Vossa Senhoria e a secretária de Saúde está pretendendo? O corpo clínico vai concordar com essa situação, né? E se no fim, né, tudo isso vai caminhar de uma forma agradável, ou se nós vamos ter um dissabor novamente. O corpo clínico não aceitar, né, não aceitar com que a Santa Casa tome essa decisão e voltarmos na estaca zero, de correr o risco de fechar aí a entidade, de ter que transferir esses atendimentos do SUS aí para outro hospital. Então é uma preocupação muito grande, porque se é para cortar despesas, penso que nós tínhamos que cortar em outros setores. O senhor há de concordar comigo. E não simplesmente pegar pela saúde, né, com o pensamento de cortar o envio da subvenção. Há necessidade, a gente enxerga com clareza que Vossa Senhoria tem que cortar os gastos aí em vários outros setores, né, e não especificamente na saúde. E também, né, em relação a essa questão toda aí, né, a gente percebe também que Vossa Senhoria falou aí que quando... isso é importante frisar para a população. Os prefeitos deixam a prefeitura e anunciam, quando estão saindo, que deixaram recurso no cofre público. O senhor Darcy Cardoso fez um carnaval e disse que deixou 8 milhões lá no caixa para o senhor para o dia 1º. Vossa Senhoria vem e diz que ele deixou 3 milhões. A gente sabe que não é questão de dívida, mas que poderia ter sido pago, mas que foi protelado a nível de recolhimento de imposto, de recursos. Quando o prefeito entra e já pega 3 milhões, ele tem que planejar um parcelamento disso. Ele não pode se omitir. Então é bom também que isso fique bem claro, né, que também pegou um pouco de dívida, né, e não só de dinheiro em caixa. Mas eu vou me resumir aqui no problema que nós viemos discutir hoje aqui, que é a questão Santa Casa, a questão da redução desses gastos lá com a entidade e essa mudança de reduzir um pouco a subvenção e de fazer com que a Santa Casa assuma as despesas dos custos com o plantão do pronto-socorro. É isso que eu quero saber do senhor, se isso vai dar certo, se isso foi planejado e se vai funcionar e se os médicos que estão no corpo clínico da Santa Casa, que são aqueles detentores hoje de um
determinado mando, se eles estão de acordo. Eu até gostaria que eles estivessem aqui. Infelizmente não estão. Não tem nenhum deles aqui. Para amanhã não provocar nenhuma tempestade em relação à saúde. O Panizolo, só um minutinho, deixa eu só esclarecer o vereador. Eu acho que eu me fiz entender no início. Todas as secretarias têm meta de redução. Tá? Só que a gente tem que notar que é o seguinte, que a Secretaria de Obras, de Educação e de Saúde, elas concentram 90%